do Império Babilônico à restauração. Nós temos como base primária aí o Império Babilônico, na página 79. Temos aí um período de atuação de alguns reis que vão conduzir o povo ao cativeiro. Então, dentro desse reinado em si, nós vamos ter aí, conforme nós já vimos até lá atrás, né? Nós vamos ter a continuação da história de Israel. Então, vou dar início à leitura aí, tá? Como base para o início deste estudo, tomaremos o texto de Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos ler aí, tá? Abram as Bíblias de vocês. Daniel, capítulo de número 2. Leia para mim 10 versículos de Daniel 2. Camille vai dar continuidade em mais 10, tá? Então, a irmã Eliana vai ler do 1 ao 10. A Camille vai ler do 11 ao 20. Irmão José de Oliveira, do 21 ao 30. Daniel 2, do 21 ao 30. E o irmão João, do 31 ao 40, ok? Pode tocar fogo. De 1 a 10. Segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve sonhos. Seu espírito se perturbou e ele perdeu os sonhos. Então o rei mandou chamar os magos, os contadores, os feiticeiros e os astrólogos para que declarassem ao rei qual tinha sido seus sonhos. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este me disse: um sonho que perturba o meu espírito. Quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em Siriaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teu servo e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: é esta a minha decisão. Se não me quiserdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em mundo. Se, porém, vós me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis dignidade, recompensas e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho, a seus servos, e declararemos a sua interpretação. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogada. Se não me fazeis saber o sonho, a sua sentença será vossa. Vós declarastes palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que queira coisa semelhante ao mago, encantador ou astrólogo. Então, segura um pouquinho. Então, nós temos aí que o rei, ele foi bastante enérgico na sua decisão. Ele teve um sonho, ele queria que fosse declarado o seu significado, só que antes do significado, ele queria também que se declarasse o sonho que ele teve, né? Não era ele que ia contar o sonho para ter a interpretação,
Não. Eu quero que, se vocês são realmente verdadeiros, vocês vão me contar o que eu sonhei, porque vocês são adivinhadores, vocês são magos, vocês são astrólogos, ou então vocês são um bando de charlatões. Então vocês vão me declarar o que é que eu sonhei, e o que é que eu sonhei, e o que significa. Se vocês não fizerem isso, eu vou baixar um decreto que vai morrer todo mundo. Todo mago, astrólogo, vai morrer. Não quero saber. Eu vou acabar com todos esses que são falsos. Ok? Então, para se defender, ele diz: olha, rei, não existe ninguém na terra que possa fazer o que o senhor está pedindo. Né? Ou seja, eles não querem assinar um atestado de insuficiência, né? Mas eles estão assinando um atestado de que igualdade, ou seja, não tem ninguém que possa fazer isso. O que o senhor está pedindo é impossível, né? Então, pode dar continuidade, Camille, do 11 ao 20. A coisa que o rei exigiu é que ninguém acha que possa revelar diante dele, não Deus, e este não mora com os homens. Então o rei muito tirou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da história. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que mortos. Então Daniel falou a Saúl e prudentemente alegrar o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arão, encarregado do rei, que é tão certo o mandante do rei. Então Arão ficou o caso a Daniel, pois Daniel veio com ele e identificasse o tempo que ele revelaria ao rei a instrução. Então Daniel foi para a casa de casa, a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pudessem, para que tivessem misericórdia, para que pedissem misericórdia a todos os céus. Sobre este mistério, assim diz Daniel, que seus companheiros não perecessem com o resto da nação. Então foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite. Daniel bendito a Deus do céu. Então, nós temos aí o seguinte. Essa é uma narrativa que é feita por parte de Daniel e não por palavras de Nabucodonosor. Então, nós temos aí os nomes verdadeiros dos parentes de Daniel, né? Quando Daniel ele faz citação de Sadraque, Mesaque e Abednego, é que ele está fazendo citação na terceira pessoa, ou seja, não são palavras dele, são palavras do rei, porque ele não os chama dessa forma, né? Quando ele os chama, ele chama pelos seus nomes verdadeiros, porque os seus nomes verdadeiros são de glorificação a Deus, ao passo que os nomes que depois eles adquiriram são de glorificação aos deuses babilônicos. Então Daniel, em momento algum, os chama de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E isso é até interessante nos nossos dias, que quando o crente, você pergunta para o crente, quem foi que foi para a fornalha, eles não sabem o nome deles, né? Só sabem os nomes babilônicos deles, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E isso a gente faz até hinos com esses nomes, ou seja, em glorificação pagã. Tendo em vista, eu já passei para vocês uma outra ocasião, mas veja só, Sadraque significa sob o comando de Acu, o deus da lua. Mesaque significa quem é como Acu, o deus da lua. E Abednego significa servo de Nabu, o deus da literatura. Então, todos os deuses pagãos. Ao passo que os nomes verdadeiros deles Ananias o Senhor te mostra a sua graça. Veja só a diferença. O Misael quem é como Deus? O Azarias o Senhor ajuda. Ou seja, são nomes de glorificação a Deus.
Só que o adversário, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar a identidade daqueles que glorificam a Deus e tentar paganizar isso. Eu sei que hoje, até com toda a caminhada cristã que nós temos, é até difícil, de tanto que nós ouvimos, é até difícil nós agregarmos os nomes verdadeiros. Mas nós precisamos fazer uma força para isso. Procurar deixar de lado esses nomes babilônicos, e começar a fazer uso dos nomes verdadeiros deles, que são de glorificação a Deus. Ok? Então, nós vamos ter, ao longo do livro, nós temos a manifestação desses nomes. Mas quando é dito esses nomes, é porque é o rei Nabucodonosor quem diz, e não Daniel. Quando é Daniel quem diz, então ele diz os nomes verdadeiros. Ok? Então, aqui, ele vai chamá-los para orar. Deus manda que vá até eles Airoque, que era um comandante piedoso da corte de Nabucodonosor, Ou seja, o Senhor manda que fosse até Daniel e os demais, que fosse um homem preparado por ele, ou seja, um homem piedoso, que tivesse um coração puro diante de Deus. Claro que ele foi lá para um fim, ele foi lá para executar os sábios e astrólogos, certo? Daniel, Misael e Azarias, eles estavam entre os sábios, Mas, como foi lá um piedoso, então o Daniel roga a ele, e ele concede mais um tempo, Olha, me dá mais uma oportunidade que eu vou avisar aos meus amigos, e nós vamos orar ao nosso Deus, e o nosso Deus pode nos dar essa interpretação, Então é o que ele vai fazer. Ele toma a iniciativa, comunica com os demais, olha, vamos entrar aí em oração, Então ele está encabeçando a iniciativa, mas os 4 estão orando juntos, E eles estavam orando, o Senhor poderia ter dado a interpretação para qualquer um deles, mas o Senhor, então, como Daniel tinha maior estima dentro da corte de Nabucodonosor, então o Senhor deu o sonho a quem teria mais chance de ser alcançado nas suas palavras. Então, o sonho foi revelado o mistério, então, a Daniel. Pode ler, irmão. Ele muda os tempos e as horas dele remove os reis dos cavaleiros, e ele dá sabedoria ao Estado e a ciência da inteligência. Ele revela o livro e conhece o que está em trevas e com ele moramos. Deus, meus pais, eu louvo e celebro porque me deve sabedoria e força, e agora me quiser também livres, porque não quiseste saber isso aqui do reino. Por isso Daniel foi tendo com Arioque, ao qual o rei tinha instituído para matar os sábios da Babilônia, e então disse-lhe, assim não mata os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei da rei, ao rei em que ele quer matar. Então, maior dessa introduzir Daniel na presença do rei, espiado, se achei dentro se achei dentro daqui, devido a qual fará saber ao rei a interpretação. E respondeu o rei, disse Daniel, não era meu salário. Pode tudo fazer saber o estudo e ouvir a sua interpretação. Respondeu Daniel a presença do rei e disse o segredo que o rei requer nem sábios, e nem astrólogos, e nem o mar, e nem os adivinhos podem descobrir ao rei, mas a um Deus do céu, revela os segredos dele, pois ele os faz a saber ao rei, Nabucodonosor, criado, escrito no crime,
tua cabeça, da tua cama, são estas. Estando com o rei, na tua cama, subindo ao teu testamento, e a despeito. Foi isso, aquele depois revela ao segredo fez saber, e a dizer, em mim foi revelado este segredo, não? Porque age muito mais sabedoria do que os nem a saber o rei para entender ao pensamento do teu coração. Amém. Estava bem? Amém, até aí. Até o coração, aí, no verso 30. Aqui, nós vemos a forma que o Daniel, ele se coloca diante do rei. Ele não se coloca diante do rei com soberba, tendo em vista que ele poderia, sim, ensoberbecer, porque a nenhum dos sábios, nenhum dos adivinhos, nenhum dos astrólogos, nenhum dos magos souberam dar o sentido do sonho e a sua interpretação. E o Daniel chega diante do Nabucodonosor e ele não vai dizer, olha, eu tenho a interpretação. Ele diz o seguinte, aquilo que o rei pediu é impossível aos sábios, aos astrólogos, aos magos, aos adivinhos. Qualquer um sob a terra é impossível responder o que o Senhor, ó rei, pediu. Mas existe um Deus no céu. Existe um Deus que é verdadeiro. Ele outorga toda a honra e toda a glória a Deus. Ele tira todo o mérito da humanidade. E ele diz, esse Deus, ele me deu a saber, ó rei. Então agora vou entregar a você aquilo que o rei quer saber. Esta visão, ela foi lhe dada em sonhos, em tempo presente, mas ela fala tanto do tempo presente, como também em sentido escatológico. Ele está falando até aos últimos dias, ele não está falando só nesse período de tempo, ele está falando até aos últimos dias, e eu te darei a saber o que essa interpretação quer dizer. Vamos lá, irmão João. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e extraordinária esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua dos pés de ferro, de barro, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça do povo. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte de ferro.
pois o ferro a tudo quebra e desnuda. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Amém. Aqui nós temos o sonho tido pelo rei e a interpretação dada a Daniel. Quando o rei Nabucodonosor ele ouve isso, ele fica em choque, porque ele disse sabiamente quais eram as palavras que foram entregues naquele momento. Então, quando Daniel disse que era para aqueles dias, mas também teria um sentido escatológico, um sentido futuro, era o final de todas as coisas, o Daniel em si, ele mesmo não teria o compreendimento total daquela profecia, mas aquilo que foi dado para ele naqueles dias. Então, nós temos aí o sentido interpretativo, conforme o Daniel disse, que o Império Babilônico representava a cabeça de ouro. Depois dele viria um reino que seria inferior, que seria os ombros com o peito de prata, que seria o Império Persa, o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, vem o outro inferior, que é o ventre e cintura de bronze, que é o Império Grego. Então, nós temos Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego. Então, veja só. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, e aí vem as pernas de ferro, que é o outro império. Qual que é? O Império Romano. E o Império Romano, ele continua sendo romano, mas ele vai se misturar o ferro com o barro. Ou seja, há um enfraquecimento da força do ferro, porque o ferro se misturou com barro, certo? Então, até os dias de Jesus, nós vamos ter aí, que é justamente dentro do Império Romano que Jesus vai vir, esses dias de Jesus, nós temos o Império Romano como o ferro literal, certo? Ele dominando todo o mundo de então. Só que depois disso, houve o enfraquecimento desse império. Ou seja, ele perde a sua força militar. Os povos, então, começaram a assumir a sua liberdades continentais, e de lá para cá já não houve mais um império mundial, muito embora muitos reinos tentaram assumir uma liderança mundial, mas isso nunca mais ocorreu, certo? Mas tem um império que ele está de pé ainda, embora enfraquecido, que é o quê? É o Império de Ferro. Qual que é o Império de Ferro? O Império Romano. Ele está de pé ainda? Está. Por que ele está enfraquecido? Porque o Império, quando ele está no poderio, ele tem um poder que é tanto militar quanto religioso. Essas são as duas forças imperiais: política e religião. Quando veio o Império Medo-Persa, de igual forma, tinha o domínio sobre a política e sobre a religião. Muito embora a religião ele permitia que se houvesse da forma que fosse necessária em cada lugar, mas o domínio, o poderio estava sobre o Império. Quando vem o Império Grego, de igual forma, o Império Grego ele assume essa liderança da religião. O que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os deuses para ele. E aí nós temos como sentido mitológico, até na nossa atualidade, muitos deuses que são denominados, ativos até o dia de hoje. Por quê? Por causa do Império Grego. Então, existem muitos deuses que estão ativos até hoje por causa do Império Grego. Quando entra o Império Romano simplesmente absorveu a sabedoria do Império
grego. Mas os deuses gregos, ele não assume. Ou seja, ele leva para o Império Romano e dá uma roupagem com outros nomes, mas não com veemência. Certo? O que acontece? Com a queda religiosa, né? Ali, o Império Romano, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um entrelace com a religião, que aí é justamente o período da Idade Média que nós vamos ter, né? Em que a igreja, ela se paganiza, o seu conceito de igreja, a religião naturalmente monoteísta, ela se torna agora pagã, né? Então, nós temos Roma no domínio, até o dia de hoje, dentro do contexto do Império Romano religioso. Ou seja, Roma, ela não tem o poder político, ela não tem o poder militar, mas ela tem o poder religioso. E esse poder religioso, ele é mundial? Sim, ele é mundial. Ou seja, o império do catolicismo romano, ele tem um poder mundial. Ele opera mundialmente. Então, ele continua sendo um império, porém enfraquecido. Ele é misturado ferro com barro. Ele está ativo? Está, porém enfraquecido. Mas ele tem a sua força mundial. Se existe uma religião mundial, é essa. Não existe outra religião que seja mundial como essa. Não existe. Ou seja, dentro do contexto de cristianismo, o cristianismo ele tem um poderio mundial, certo? Mas não o cristianismo protestante. Mas o cristianismo romano, ele tem um poderio mundial. Ou seja, como império, ele continua ativo. Ou seja, essa profecia que foi interpretativa do sonho de Nabucodonosor, ela não está cerrada ainda. Ela tem partes cumpridas, mas ela ainda está em aberto para trazer o cumprimento, certo? Dentro dessa profecia, né, o Daniel aqui ele não tinha luz suficiente, né, até porque não era para o momento isso, vai sendo revelação gradativa, não era para o momento ainda, então o Daniel vai ter aqui a profecia em parte, né? Então ele enxerga meio que o caminho, mas ele não enxerga a paisagem do caminho. Então ele tem aqui a profecia, ele tem uma luz, porém ainda de certa forma obscura. Ele não tem detalhes dessa profecia, né? Mas ele entende que isso é até o futuro. Até que um pedaço de uma pedra, ela é tirada da rocha, né? Então, como rocha, nós temos aí a pedra bruta, e nós temos uma rocha, um pedaço que é tirado, do qual nós fazendo uma concordância bíblica, nós temos o próprio Jesus dizendo que ele é a pedra angular. Paulo vai dizer que ele é a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores? O seu próprio povo. Ou seja, a edificação de Jesus advém do quê? Do povo judeu. Então, essa pedra, ela é tirada do pedaço da pedra bruta, ou seja, da trindade de Elohim. Então, é tirado um pedaço de Elohim, e esse pedaço é quem vem para destruir os pés da estátua. Ou seja, aqui nós estamos falando em sentido escatológico da vinda de Jesus em glória. Nós estamos falando aqui de parousia. Ou seja, nós estamos falando de um período pós-tribulação, a vinda de Jesus em glória. E aí existe um debate eterno, que são os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Mas, dentro do conceito histórico, se nós não tratarmos dentro de um conceito dispensacionalista, né? Esse conceito dispensacionalista, quem é pós-tribulacionista, ele não tem como acertar isso. Ele rejeita
o dispensacionalismo, ou seja, quem é pós-tribulacionista não é dispensacionalista, certo? Então, fica desconexo esse texto de Daniel 2, ok? Por quê? Porque nós precisamos de um período gradativo em que tudo isso terá o seu devido cumprimento. Então, nós temos aí o período que Jesus ele vai voltar na primeira instância da segunda vinda, isso de forma invisível, arrebatando o seu povo, e depois nós temos a vinda de Jesus em glória. Quando Jesus vier em glória, o que ele vai fazer? Ele vai destruir esse reinado que ainda está em pé, esse império mundial que está em pé, certo? Que será do anticristo e do falso profeta. Esse poderio que estará em pé será destruído por essa pedra, ou seja, Jesus vindo em glória. E aí nós lemos aí, o irmão João leu, que essa pedra, acho que foi o versículo de número 37 ao 40 novamente, irmão João, por favor. Tu, ó Rei, Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, e ele enluça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços, e ele se enluçará. Amém. Pastor Mário, pode dar continuidade aí até o verso de número... Pode ler até o 49. 41 ao 49. E quanto ao que viste dos pés e dos abrolhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os apelos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que no monte foi colocada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu
o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Amém. Então, nós temos aqui que essa pedra que esmiuçaria todos os reinos, essa pedra, ela assumiria o reinado. Certo? Então, de que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da vinda de Jesus em glória, Jesus vencendo todas as forças do maligno no período pós-tribulacional, acabados 7 anos de grande tribulação. Então a pedra vem e acaba com todos os reinos do mundo. É estabelecido agora um reino que nunca terá fim, que começa onde? No milênio. Então começa no milênio o reinado da pedra, a pedra de esquina, a rocha que os edificadores rejeitaram. Começa ali nos 1000 primeiros anos, e esse reinado agora ele é perpétuo, ou seja, ele não mais haverá fim. Lembra das palavras de Daniel no início da profecia? Ele vai dizer: isso, ó rei, Deus te deu a saber o que acontece nos teus dias e até o final. Ou seja, ele dá aqui todo o sentido escatológico do restante da humanidade. Então aqui nós temos o estabelecimento de um povo, nós temos um povo sendo reerguido. Aqui, claro que nós estamos dentro do período do cativeiro, Daniel está dentro do cativeiro. Nós vamos ter a volta para Jerusalém, da volta para Jerusalém, a edificação do templo. O templo vai ser novamente edificado, começa-se novamente o sacrifício e adentra ali nos períodos dos dias de Jesus, em que Jesus vai se manifestar em terra, que vai dar continuidade passando-se pelo nosso tempo. Nós estamos dentro dessa profecia de Daniel, porém ainda de forma obscura, né? Mas nós estamos aqui dentro desse período, que vai se passar as gerações até a conclusão real desse plano que o Senhor revelou a Nabucodonosor. Ok? Claro que aqui nós vamos ter em conexão com Daniel no capítulo 7, depois a gente trata aqui do Daniel capítulo 7, certo? Então nós temos aqui esse sentido literal, né? Nós temos essa profecia em sentido abrangente, tá? Não era uma profecia para Israel isso daqui. Isso aqui é uma profecia para todos os povos do mundo. Ok? Quando Daniel se põe a orar, quando ele toma ciência do período em que eles estavam lá nas férias da Babilônia, quanto tempo que eram as férias da Babilônia? Quantos anos se passaria lá? 70 anos. Então Daniel vê que está acabando esse período das férias na Babilônia. E ele se põe a orar. Quando o anjo traz a interpretação para ele da revelação dessa oração que ele está fazendo, aí é uma profecia interna. Aí é uma profecia para Israel. Que aí o Senhor vai dizer para Daniel: olha, 70 semanas estão determinadas ao teu povo. Ou seja, aqui já é uma profecia interna, não é uma profecia externa, certo? Essa é de cunho
interno, de contagem que eles mesmos poderiam fazer, certo? Ao passo que a outra profecia interpretativa do sonho, ela é mundial, ela é abrangente. Ela está falando de povos circunvizinhos, ela está falando de nações que vão se levantar, e ela está falando da consumação de toda a humanidade. Não está restrito única e exclusivamente a Israel. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Podem falar. Tudo em ordem? Então vamos lá. Vou reler aqui. Com base para o início deste estudo, tomaremos os textos de Daniel no capítulo de número 2 e Daniel no capítulo de número 7, onde a essência profética é a seguinte: Deus dá uma tremenda revelação sobre o fim de cada império. Quanto aos babilônios, o Senhor revela que o seu reino será passado para outro povo. O período do Antigo Testamento, até o início das retomadas, abrange a reconstrução de Jerusalém e coloca em evidência Josué e Zorobabel. Entre outros, devemos observar que esta ocasião, o reinado não pertencia mais aos babilônicos, já havia passado aos medo-persas. Quando Ciro estava no poder, teve conhecimento da profecia de Isaías, no capítulo 45, verso de número 1 a 8. Dá para ler para nós, irmão Adelino? Isaías 45, 1 a 8. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedacerei os ferrolhos de ferro. E te darei o tesouro das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a te chamarei pelo teu nome. Use o teu sobrenome, ainda que não reconhecesse. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te dirigirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, e fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens corram, justiça, abra-se a terra, e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente, eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E a mulher que dás tu a luz? Amém, até. Deus abençoe. Nós temos aqui
aliás, Isaías, entregando os seus oráculos, em aproximadamente 720 a 680 antes de Cristo. Aproximadamente 130 anos antes do povo ir para a Babilônia. Antes de Nabucodonosor ascender ao trono, o Senhor já tinha dito pela boca do Isaías quem que seria o sucessor depois da Babilônia. O Senhor está dizendo, olha, ainda antes, 200 anos antes do cara nascer, ele está dizendo, olha, ainda antes que você não me conheça, Maria, mas eu te estabeleci. Você está no poder hoje, porque fui eu que te coloquei. E você pode buscar nos anais da história que 200 anos antes eu já estou falando de você. Você acredita num negócio desse? 200 anos antes já é escrito de você? Pensou, pastor Mário? Você encontra um documento dizendo, olha, 200 anos atrás, tem um documento lá escrito que Mário Fonseca esse seria o presidente do Ministério Coluna e Firmeza da Verdade. Quantos anos tem Coluna e Firmeza da Verdade? 35 anos de existência. Só que de profecia tem 200. E já está escrito lá que o nome seria esse. Que o presidente seria esse. Quem daria continuidade no ministério seria esse. Imagina só você vendo isso, se você não ia ficar em choque. Tremendo. E Deus ali, o que ele vai fazer? Ele vai levantar o Ciro como instrumento da sua glória. Porque Deus, ele não perdeu de vista seu povo. Deus preparou um plano perfeito. Você pode achar que Deus ele tem um plano B. Mas Deus não tem plano B. O plano de Deus é o plano perfeito. Ele tem um plano pronto para você. Ele tem. E existe o plano permissivo de Deus, que é aquelas decisões de intercurso que você vai tomar, que na verdade não é o plano perfeito de Deus. Mas você entrou nesse contexto. Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção, certo? Por quê? Porque você acabou entrando nesse plano B de humanidade, não plano B de Deus. Mas no plano perfeito, o plano A de Deus, Deus já sabe que você agiria dessa forma. E Deus já sabe as oportunidades que Ele te daria para trazer você de volta. Isso é presciência de Deus. Ele não inferiu nas decisões que você tomaria. Ele deixou você tomar as suas próprias decisões. Mas ele já sabia que qual decisão você ia tomar. Ele já sabia. Ele preparou para você ao longo do caminho oportunidades. E ele sabia se você ia ou não aceitar essas oportunidades. Então o Ciro aqui ele vai ser instrumento da parte de Deus para a glória de Deus. Pessoas que vocês ajudaram, de qualquer forma que seja, nessa atualidade, Deus já tinha estabelecido isso lá atrás. Deus já tinha preparado o encontro dessas pessoas, de você com a pessoa que você se encontrou. Deus já tinha preparado isso. Isso está dentro do plano perfeito de Deus. Ou seja, dentro do plano perfeito de Deus, existe o seu plano humano, o plano A e o plano B. Mas ambos os planos estão dentro do plano perfeito de Deus. Certo? Sabe quando você vai comprar uma casa e você está preparando o dinheiro lá para comprar uma casa. Então você tem lá 500 mil para comprar uma casa.
certo? E aí você prepara lá mais 200 mil. Fala, não, vou tirar 200 mil aqui separado, que é por causa de ter alguma reforma de fazer. Ou seja, você não sabe que casa você vai comprar. Você não sabe se existe alguma reforma para fazer. Mas você tem 500 para casa e 200 para reforma. Certo? O seu plano A é comprar casa. Certo? Mas como você não sabe os intercursos que tem no caminho, você já se precaveu. Você tem aí um plano B, para você não ser pego de surpresa. Só que Deus, como Ele é onisciente, Ele tem o plano e Ele tem a precaução do plano, desde a humanidade. Ou seja, Deus, ao criar o Adão, Deus já sabia que o Adão ia cair. Já tinha o quê? Já tinha o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o homem foi criado depois que o mundo foi fundado. E quando o mundo foi fundado, o cordeiro já tinha morrido por nós. Ou seja, já estava pronto. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Deus não é pego de surpresa por nenhuma ação extraordinária que acontece. Nós somos pegos, porque nós não somos oniscientes, mas Deus, Ele é perfeito, Ele é onisciente. Então Ele tem em suas mãos tudo. Nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu domínio. Tudo está nas perfeitas mãos de Deus. É como Jesus, né? Quando ele disse assim, eu vim para Deus, os meus rejeitados, mas todos quando me receberam terão o direito de ser filhos. Isso já estava previsto. Já. Que, né, os deles, os judeus, iriam rejeitar. Deus já sabia tudo isso. Já. Na profecia do próprio Daniel, no capítulo de número 9, já estava descrito que o Messias ele seria cortado na metade da semana. Ou seja, em 3 anos e meio de ministério, o Messias seria cortado. Jesus não foi pego de surpresa. Puxa, eu vim aqui para salvar esse povo e esse povo está me matando. Não. Ele veio para entregar a sua vida. Ele já estava pronto para entregar a sua vida. Quando ele fala para os discípulos não entenderam. Mas depois os discípulos falam, puxa, ele falou disso antes. E ele falou com toda precisão. Eu falei para a pessoa de Deus, falei, está escrito, o mundo jaz no maligno. Mas Deus manda até o maligno. É legal, né? Mesmo contando o maligno, mas o povo dele está aqui nesse mundo também. Está aí. Mas ele fala, o mundo jaz no maligno, o mundo simples. O sistema. Mas Deus manda até no maligno. Sim. O maligno só faz o que Deus quer. Deus, até do diabo, é Deus. O diabo é servo de Deus. Ele está cumprindo o serviço de Deus. Qual que é o serviço de Deus? Mostrar para a gente a contrariedade enquanto Deus mostra a verdade. Para que nós tenhamos a decisão de fazer o que é o certo e o errado. Eu estava lecionando na sala essa semana que passou, e aí você veja só uma coisa, para pensar. Deus, Ele te salvou do pecado, certo? Você tem o domínio hoje sobre o pecado. Você tem a salvação de Deus. Mas quando você está prestes a pecar, Deus, Ele tira você do pecado? Não. Ele deixa você pecar, não deixa? Deixa. Porque se Ele tirasse você do pecado,
ele feriria a sua própria palavra. Ou seja, você só peca porque você quer pecar. Ninguém peca sem querer pecar. Nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência. Concupiscência é desejo. Eu sou atraído pelo pecado pelo meu próprio desejo. Ou seja, quando eu peco, é porque eu queria. Ah, mas alguém me levou. Tá, alguém te levou, mas você só foi porque você gosta do que ia acontecer lá. A culpa é sua. Então, se você gosta disso, você está fazendo isso por desejo, se Deus tirar você de lá, veja só, Deus está te tirando de uma situação que você queria estar lá. Então, Ele não te dá liberdade. Ele tira a sua liberdade, Ele é autoritário. Porque Ele quer que você faça o que Ele quer e não o que você quer. Por isso que a nossa adoração a Deus é de espontânea vontade. Por quê? Porque você, por querer agradar a Deus, muito embora você goste do pecado, porque você é carne humana, ligado ao pecado, mas porque você quer agradar a Deus, você resiste o pecado. E você tem ciência de que você resistiu o pecado. Para agradar a Deus. Por que você fez isso? Porque você quis. Foi uma decisão de quem? Sua. Então, por essa decisão, é que você é recompensado. Agora, que recompensa teria se Deus tirasse você, quando você ia fazer uma coisa que você queria fazer, mas Deus tirou você de lá para você não fazer? Exatamente. Exatamente. Então, Deus, Ele destruiria sua própria divindade. Ele seria um tirano. Ele obrigaria a gente a servi-lo. Ele não seria um Deus amoroso, ele seria um Deus perverso. Mas o Pai Nosso fala que Deus nos livra do mal, não deixa cair em tentação. Por quê? Porque o nosso desejo é não cair na tentação. Essa é uma petição de quem? Nossa. Senhor, não me deixe cair na tentação. Eu serei tentado. Mas, Senhor, me dê força para que eu consiga suportar a tentação. Para que eu possa ficar livre do mal. Eu preciso entender aquilo que eu profiro. Então, eu estou proferindo da forma adequada, porque a soberania de Deus, ela é perfeita. Deus é soberano acima de todas as coisas. Modelino acabou de ler. Eu crio o mal, eu faço as trevas. Eu sou Deus. Tudo está sob o meu domínio. Tudo está sob o meu controle. Eu não perdi nada de vista. Aí, nós em adversidade, eu até estava conversando com um aluno esses dias, nós em adversidade, nós achamos que nós estamos passando por uma tribulação. Nossa, que tribulação que eu estou passando. Isso não é tribulação que nós passamos aqui. Simplesmente. Porque uma tribulação que nós passamos é nós sermos perseguidos pela nossa crença, pela nossa decisão. Aí nós somos atribulados. Mas quando nós ficamos doentes, nós temos alguém que se levanta contra nós, isso é coisa natural humana. Não nos vem tentação que não seja humana. Mas vindo a tentação virá também Deus já proveu tudo. E a gente acha que a gente... Tem um que põe em parte das culpas do diabo, né? Tudo assim. A culpa é nossa. A culpa é minha. A culpa é sua. E essa culpa que você tinha,
É justamente essa culpa que Jesus veio levar. Porque essa culpa ela cria em nós um câncer. Certo? E qual que é o final do câncer? A morte. Esse câncer do pecado, ele nos conduz ao inferno. Por isso que Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ou seja, as dores que nós sentimos é por causa do pecado. As nossas enfermidades não são doenças, e sim a chaga do pecado, que é a inimizade diante de Deus que estava nos conduzindo ao inferno. Ou seja, Jesus levou sobre si a minha e a sua culpa. Ele se enfermou por nós. De quem que era aquela enfermidade? Nossa. A enfermidade do pecado era minha, era sua. Era nossa aquela enfermidade. Aquela enfermidade não é de mais ninguém. É nossa. Nós deveríamos morrer com aquela enfermidade. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas Jesus se fez enfermo para te libertar, para te salvar. E a salvação aí não é meramente humana, não é de carne humana, né? Claro que Jesus ele tem poder para curar a carne humana, mas a enfermidade aí não é essa, é a enfermidade da alma, que estava nos conduzindo ao inferno. Então, dentro do seu plano perfeito, ele levanta um cara que nem nasceu ainda. Um cara que ele está falando, ó, daqui 200 anos vai nascer um cara aí, e esse cara, muito embora ele nem nasça dentro da linhagem de Israel, mas ele é meu servo. Eu elegi, eu escolhi. Ele é quem será o instrumento da minha glória no seu tempo. Então vamos lá. Então, imediatamente, permitiu que o abençoado povo de Deus retornasse à sua terra natal. Ou seja, vindo da Babilônia, de volta para Jerusalém. Uma vez em casa, os israelitas começaram a construir, mas tiveram de enfrentar grande oposição. Foi um período difícil, e por conta disso, a obra tem uma pausa, sendo retomada depois, e a todo vapor. Veja só uma coisa, essa dificuldade, esse período de dificuldade que eles estão aqui, quando eles voltam para Jerusalém, de quem que era a culpa? Deles mesmos. Quem que era esse povo que estava lá causando problema? Os samaritanos. Eles vão encontrar lá com os samaritanos. Quem que são os samaritanos? São aqueles que os do Reino do Sul rejeitaram, que era o Reino do Norte. Quem rejeitou? Eles. Eles se desligaram deles. Eles que se fizeram inimigos deles. Mas samaritano é irmão de judeu? É. Só que para o judeu o samaritano é irmão dele? Ou seja, foi uma hostilidade que eles mesmos criaram. A luta que nós enfrentamos, somos nós mesmos quem criamos aqui atrás. Nós criamos a luta aqui, é porque agora a gente não enxerga dessa forma. Mas amanhã, a gente vai enxergar o problema pipocado lá. Mas a culpa é de quem? É minha. Quando chegar lá na frente, eu não tenho que blasfemar. Eu tenho que chegar lá na frente e entender, falar, Senhor, me perdoa, Senhor, por essa situação. Esse problema que hoje eu estou dentro dele, foi plantado por mim lá atrás. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Não me imputes maldade.
mas me faz agir corretamente hoje, segundo a luz da tua palavra. Me direciona hoje para resolver esse problema. Não colocar esse problema como algo da parte de Deus ou algo da parte do maligno, como disse o irmão Adelino. Eu tenho que assumir a minha culpa. Eu tenho que entender que isso é culpa minha. Eu plantei isso lá atrás. Aqui hoje, o problema ele simplesmente brotou. Mas quem lançou a sementinha fui eu. Oi? Porque eu não quero entender que a culpa é minha. Eu quero culpar o outro, eu quero culpar o outro. Eu quero culpar Deus, eu quero culpar o diabo. Nunca a culpa é minha. Quando eu não entender que a culpa é minha, eu vou sempre agir errado. Sempre. Sempre eu vou estar enfiado em problema, porque eu não entendo que a culpa é minha. Ou seja, eu sou ruim, mas eu acho que todo mundo é ruim. Todo mundo que está perto de mim, ninguém presta. O único que presta sou eu. É um problema muito grande. Chega lá, o camarada, alguém na igreja do pastor, pô, queria congregar com o senhor aqui, mas o senhor veio de onde? Eu vim de uma outra igreja lá, mas o pessoal lá, ninguém prestava lá. O pessoal lá é assim, assim, assim. Aí eu vim aqui, visitei algumas vezes aqui a igreja do senhor, eu queria ficar por aqui. O que ele está fazendo? Ele está apresentando todo mundo como problema e ele como solução. Só que, na verdade, ele vai causar um problema terrível na sua igreja. Ele que é o problema. A igreja lá agora ficou em paz, porque ele saiu de lá. Você fala, não, meu irmão, vem para cá, eu vou te abraçar aqui, eu vou te ajudar aqui, rapaz. Aí amanhã você fala, puxa vida, que dor de cabeça que eu tenho hoje. Sim. Mas a vontade é essa. Esse não tem um pouco de água. Quem tem nome dela no curso do já falei. É igual de água. Terceira vez, primeiro novo. Eu já falei. A realidade dele. Isso significa que ele está perdido? Não. Só que se você fizer isso, você está contribuindo para a perdição dele. Ele vai se perdendo cada vez mais. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar ao lugar de onde ele se levantar de novo, irmão. Para que legalidade e trajetória. Ele não tem que passar um cimento em cima e vai embora para frente. Não. Ele tem que se consertar com quem que ele tem que se consertar, irmão. Israel, ele tinha que fazer um conserto com quem? Veja só. Jesus, ele vai dar uma ordem. Olha, eu quero que vocês preguem o evangelho. E vocês lembram os 4 endereços que Jesus deu, né? Bem. E depois vocês vão para Judéia. Depois da Judéia, eu quero que vocês estendam até... Por que Jesus não colocou Samaria dentro dos confins da terra? Samaria é dentro de casa, irmão.
tem que ter conserto. Porque se não se consertasse, isso Jesus dizendo dos apóstolos, se eles não se consertassem com todos os povos do mundo, não teriam legalidade diante de Deus. Tinha que fazer o conserto. Por quê? A aliança abraâmica foi com quem? Deus disse que em Abraão seria bendita. Então, todas as famílias da terra têm que estar ligadas. Todas têm que estar ligadas. Não pode haver individualidade. Não pode haver rixa. Então, o Senhor estava curando os discípulos, para que os discípulos, através dessa cura, transmitissem essa cura ao mundo inteiro. Nós somos, aqui, coluna e firmeza da verdade, nós não somos um povo. Nós somos uma família do povo de Deus. A Assembleia de Deus do pastor Railton é outra família do povo de Deus. Então, veja só, você tem a sua família dentro de casa, certo? Quem que é a sua família dentro da sua casa, irmão Adelino? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Sua esposa. Essa é a sua família. O senhor e a sua esposa. Certo? Seu filho, ele tem uma família, não tem? É outra família, não é? Mas não está ligado ao senhor? É parentela. Está ligado. Ou seja, a família do pastor Mário está ligada à família do pastor Railton. Está ligado. Por quê? Vocês dois não são brasileiros? Vocês estão ligados no laço familiar. Aí existem nossos irmãos que têm outra língua, outra nação. Eles são outra família. Quantos povos tem? Um povo. Ou seja, existe uma raiz que liga todas essas famílias. É a árvore genealógica de Jesus. Na árvore genealógica de Jesus, nós somos todos ligados. Eu não tenho que sair lá da igreja do pastor Railton falando mal lá e vir para a igreja do pastor Mário. Porque a família é? Você está entendendo aonde está enraizada a problemática? Eu entendo que o Railton é um povo. E o Mário é outro povo. Exatamente. Essa problemática está enraizada. Por quê? Por causa da falta de entendimento do que é isso. E aí, aqui, o pastor Mário, vai empreender uma rixa com o pastor Railton. Quem que vai vencer? Pois é. Quando eu luto com você, quem ganha é o inimigo. Eu só estou perdendo. Mas quando eu me uno a você, quem ganha? Exatamente. Eu só preciso entender em que obra que eu estou inserido. Que obra que eu pertenço. Israel rejeitou o Messias por causa do seu exclusivismo. Porque ele achava que ele era um povo. Exatamente. Todos os outros, até mesmo os samaritanos. Está vendo só a problemática? Exatamente, não entende a essência do que nós estamos aqui. Nós estamos aqui dentro dessa mesma regra.
Nós não estamos aqui criando uma situação. Não, a regra é a mesma. Porque a regra, ela é divina. É um plano. Eu sou parte desse plano? Não, Deus tinha um plano lá para Israel, Deus tinha um plano lá para aquele povo, Deus tem outro plano para a igreja. É isso? Deus tem um plano para os gentios, Deus tem um plano para Israel, e Deus tem um plano para a igreja. 3 povos. É isso? Não. Deus quer que os 3 povos sejam exatamente. Aí Jesus disse assim: Senhor, eu rogo por estes para que eles sejam um, assim como eu e tu somos, para que eles, quando eles forem um, eles sejam um em nós. Ou seja, se nós não formos um nessa esfera humana, nós não podemos ser um em Deus. Então veja a oração de Jesus. Rogo por estes, para que eles sejam um. Ou seja, o primeiro passo é ser um nessa esfera. Certo? Assim como eu e tu somos um. Para que eles sejam, quando eles forem um, eles podem ser um em nós. Porque não é um. Quantos planos Deus tem? Um. Se você é fora do plano de Deus, então ele não conhece. Porque só tem um plano. Então, apartai de mim que eu não te conheço. Eu não sei em que obra você está inferido. Na minha não é. Porque se você tivesse na minha, você era um com eles, e eles todos um em mim. Aí haveria uma legalidade. Mas você não é nenhum com eles, muito menos um comigo. Se você não consegue ser um aí, piorou comigo. Entende a essência da coisa? É na essência. Aí a gente não é um com o outro, mas a gente quer ser um com Deus. Aí, pastor José tem comunhão com Deus, mas ele não tem comunhão com o pastor João. Pastor João tem comunhão com Deus. Ué, agora não entendi mais nada. Como é que vocês não têm comunhão e os dois têm comunhão com Deus? Não tem como ser um com Deus se vocês não forem um aí. Não tem como. Na matemática de Deus, veja só. 1, mais 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 1 e mais 1 é igual a 1. Essa é a matemática de Deus. É um só povo. Muitos indivíduos, mas um só povo. Tem que estar unidos. Se não tiver, está totalmente perdido. Veja só o pensamento de Israel. Israel, ele volta. Quem deixou Israel voltar? Foi o Ciro, certo? Olha só a cabeça de Israel. Israel volta para a sua terra, Jerusalém, certo? Só que eles voltam para lá para quê? Para serem um povo de novo. Eles não querem saber dos outros povos. Mas espera aí, quem foi que deixou eles voltarem? Alguém que era judeu? Não. Foi de um outro povo. Que se uniu em um com ele e permitiu que ele voltasse. E falou, olha, o que vocês precisarem para construir lá, eu mando. Veja só, o povo medo-persa está unido com Israel, mas Israel não está unido com eles.
O Senhor tem que me ajudar porque eu sou povo de Deus. Então Deus manda o Senhor me ajudar. Então o Senhor me ajuda. Só que aí, quando é a minha vez de ajudar o Senhor, eu falo, não, é que o Senhor está fora da posição. Entende isso? O Ciro era filho da... Exatamente. Exatamente. Deus escolheu já dentro do contexto. Mas o pensamento deles é esse, olha, eu te ajudo, aliás, você me ajuda e eu não te ajudo. Eu sou eu, você é você. Mas quando eu estou com problema, você tem que me ajudar, porque eu sou filho de Deus. Tem crente que é assim, não? Ele quer ser ajudado, mas quando ele precisa ajudar o outro, fala, não, ele está nessa prova aqui, está fora da posição. Deixa Deus tratar com ele. Isso é o pecado. Mas quando é com ele, não é o pecado, não. O problema continua, né? Por causa da falta de essência. E um detalhe, geralmente, 85% dos que procedem dessa forma é os que se denominam profetas de Deus. 85% dos que agem assim, eles se autodenominam profetas de Deus. É a mesma doença de Israel. Seus membros. Eu sou um membro conectado no outro lá. Pois é. Pois é. É ilógico. Um membro fora do corpo, ele morre. Ele está morto, porque está desligado do corpo. O senhor sofre um acidente e é cortado no seu dedo, certo? O seu dedo pode estar aí, deitado na mesma cama que o senhor. Mas se ele não estiver ligado, ele morre. Ué, mas ele está do lado do senhor ali. Ou seja, tem crente que está dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas ele não está ligado com o corpo. Ele está morto aqui dentro. Ele está morto do lado do corpo. Porque ele não quer estar junto com o corpo. Fala, não, esse povo aí, não, desse grupo aí eu não participo, não. Esse povo aí, ele é maldicente, esse povo é pecador. Eu faço aqui minha oração sozinha. Que legalidade tem um membro desse, irmão? Diante de Deus. Ele não tem legalidade de igreja. Lembra que nós falamos acerca daquele... De quando Jesus está no meio? Ou seja, você pode orar sozinho? Pode orar sozinho. Jesus te responde lá na rua? Jesus anda com você lá na rua? Ué, mas espera aí. Jesus não diz que aonde tiver 2 ou 3, ele está junto? Então falta mais um aí para Jesus estar no meio. Como é que você anda com Jesus aí se só está você sozinho? O que acontece? 2 ou 3 reunidos em meu nome, se você olhar o contexto do texto, está falando de legalidade de igreja. Ou seja, decisões a serem tomadas. Não está falando de Deus, legalidade de ouvir você individualmente. Ou seja, você pode estar sozinho que Jesus está com você. Mas para uma decisão, tem que ter mais alguém. Para ter legalidade de igreja. Então, se eu oro sozinho, eu não quero saber do corpo. Eu considero todo mundo pecador. Eu sou o mais santo da igreja. Não, eu gosto de orar sozinho. Não gosto de orar com aqueles crentes lá, não, porque aqueles crentes lá é complicado.
Eu tenho legalidade de igreja? Eu estou fora da palavra. Eu sou um membro que estou do lado do corpo, mas estou cortado do corpo. Não, irmão, vou tomar ceia porque eu tenho comunhão com Deus. Veja só, o texto que Paulo ele vai dizer a ceia. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem porque tomam a ceia do Senhor. Não. Quem que é o corpo de Cristo? Eu tenho que discernir os meus irmãos. Exatamente. Se eu não estou em comunhão com os meus irmãos, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Eu estou tomando a ceia para... Não, irmão, eu não estou falando com o pastor Railton. O pastor Railton senta lá numa ponta do púlpito e eu na outra. Mas eu estou em comunhão com Deus, então eu vou cear. É para a minha própria condenação. Porque eu não estou discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é o pão. O corpo de Cristo não é Jesus. O corpo de Cristo é a igreja. Se eu não entender isso, irmão, isso é pequeno rudimento. E veja só, nós somos pastores, Railton. E nós estamos desse jeito. Se os pastores não entendem isso, o que nós vamos ensinar para a igreja? Obreiro tem que ter rixa com o obreiro, irmão? De forma alguma. De maneira nenhuma. Hã? Lógico, divergência vai acontecer. Só que eu não posso deixar a coisa e tomando proporções maiores. Eu tenho que ter com o meu irmão. Nós temos que ter legalidade aqui, irmão. Se o púlpito não tem legalidade de igreja, pronto, acabou a igreja, irmão. Acabou a igreja. Púlpito dividido, a igreja não prospera. Não prospera, não adianta. Não adianta. Pode falar a língua estranha que for. Não prospera. Púlpito forte, igreja forte. Púlpito fraco, igreja fraca. Quanto mais for dado, mais é cobrado. Tem que entrar no contexto. Representante legal de Deus, irmão, tem que ser representante verdadeiro. Não tem que estar com rixa, com competição, com discórdia. Oh, o pastor José foi fazer a obra lá. Não, mas quem era para fazer era o pastor Joel. Oh, que história é essa? O pastor Joel não pôde ir. Ora pela obra, porque você faz parte da mesma obra. Que caminho que nós estamos entrando, irmão? Não, a irmã Jéssica, ela é dirigente do grupo, então ela só vai trabalhar no grupo dela. No grupo dela que se vira para lá. O grupo da Jéssica é o grupo da Jéssica. Que tipo de corpo nós somos, irmão? Somos o corpo de Frankenstein, um monte de retalho, um pedaço de um pedaço do outro, um pedaço do outro. É esse que é o corpo de Cristo? Isso é monstro, irmão. Nós não estamos aqui para ser monstros, não. Nós somos aqui para ser a igreja viva do Cristo vivo e a glória de Deus ser manifesta através de nós. Para a bênção de muitas pessoas, de muitas famílias. Se eu não entendo isso, eu tenho que voltar para
para o Mobral de Deus. Eu tenho que voltar para o prézinho de Deus, mano. É obreiro? Não interessa, vai ter que voltar para o discipulado. Porque você não sabe o mínimo. Tem que voltar para o discipulado. Tem que voltar. Agora, no caso dos condenados está, eles conviam com tudo. Eu, sangue de Jesus, para o Veja só, o homem, quando Deus criou o homem, era simplesmente para ele estar em contato com outro homem. Deus criou o Adão e a Eva, demonstrando assim a comunhão. Eva teve o Caim e o Abel. O Caim e o Abel, um entrou em hostilidade com o outro. Tudo bem, é natural porque é humano, muito embora no começo ainda. Mas o pecado já estava ativo. E Deus falou para o Caim, falou, olha, se você fizer o certo, tem legalidade para você, tem aceitação para você. Eu quero vocês andando junto. Mas não, o que ele fez? Ele foi ficar sozinho. Sabe por que ele foi ficar sozinho? Porque ele achou que ele era melhor do que o outro. Quem se isola é porque acha que é melhor que os outros. Não, eu estar lá no meio deles, ele se acha mais santo do que todos. E, na verdade, ele é o mais doente de todos. É simples. Aí, passa-se o tempo, o Senhor tem que mandar o decálogo. Olha, eu quero que vocês estejam em união. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo não vai fazer mal para o seu próximo. E aí o Senhor vem com os 4 mandamentos ligados a Deus e 6 mandamentos ligados ao homem. Aí Jesus vem na nova aliança e diz a mesma coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como que nós temos que andar? Aí você pergunta, mas quem é o meu próximo? É o irmão da igreja? Hoje é, porque ele está aí do seu lado. Mas quando acabar a aula, seu próximo vai ser outro. Ele vai estar do seu lado aí. Irmãos, entenda uma coisa. Estamos em Ciro aqui. Ciro foi instrumento de Deus para o seu tempo. Você é instrumento de Deus para o seu tempo. Você tem que ser instrumento de Deus, irmão Adelino, para sua esposa. Aí, pastor João vai fazer um trabalho lá na sua casa, você tem que ser instrumento de Deus para ele. E ele tem que ser instrumento de Deus para você. Aí, você vai comprar alguma coisa lá do Joel, tem que ser instrumento de Deus para ele. E ele tem que ser instrumento de Deus para você. Você tem que plantar Deus na vida dos outros. Você é o instrumento de Deus. Seja em Judeia, ou em Samaria, ou até mesmo nos confins da terra. Você é instrumento de Deus. Aquela hora que eu saí lá para mexeram comigo. Mas cadê a touca, velho? Falei, para sentir frio, você ser velho. Porque eu não senti frio. Não tô, cadê a touca? Eu tava aqui só pela coisa. Não achava velho. Quem perguntou? Ninguém disse que é crente. Lá que é o padre. O padre da vida. Que crente. Eu estou vindo lá tomando cerveja e padre. Aí, cadê a touca? Me chama de velho, uma coisa eu dou. Cadê a touca, velho? Olha, rapaz, se Jesus precisa ser velho. Nós somos um instrumento de Deus, irmão. Aonde você está? Você tem sido instrumento de Deus?
Você tem causado uma boa impressão ou uma má impressão? Veja de quem você está sendo instrumento. Você é vaso para a honra ou vaso para a desonra? E se você olhar o vaso em si, né? Tem um vasinho aqui, né? Aquele vaso ali, ó. Ele é quadradinho, ele não tem brilho. A priori, você olha para ele, é um vaso comum, certo? Ele não é um vaso que chama atenção. Mas ele está aqui para honra. Ele está aqui para o ornamento. Lá na sua casa, tem um vaso que ele é porcelanado. Ele é todo bonito, todo brilhante. Tem diversas cores, mas ele é vaso de desonra. Está lá no banheiro da sua casa. É bonito, não é? Brilhante, todo na porcelana, só que ele estará para desonra. Aí você, veja só, você vai lá no mercado, você compra bastante, você compra lá o feijão, você compra lá o arroz, você compra os utensílios básicos, né, da sua saúde. Dentre eles, você precisa comprar o papel higiênico. O que é que você coloca primeiro na sacola? E o que é que você põe por último na sacola? Primeiro você coloca aquelas coisas que não vão amassar. Certo? Por último, você põe o papel higiênico. Ele está lá em destaque. Né? Passar. Certo? Quando ele chega em casa, o que acontece? O feijão, que foi a priori desprezado, é honrado, e aquele que estava lá honrado, ele é o desprezado. Para você entender, irmão, o que é vaso de honra e o que é desonra. Para você entender o que é honra diante de Deus. Nem tudo aquilo que parece ser belo é honroso. Nossa, que bonito. Mas é para desonra. Aquilo que não tem parecer nem formosura é para a honra. Só nesse pequeno exemplo, dá para entender alguma coisa aí? É para a mente de vocês viajar mesmo. É para vocês mentalizarem e entender mesmo as coisas. Porque Deus, ele é um ser de essência. Deus, ele não está olhando para você se você está bonito ou não. Ele não está olhando se o irmão José de Oliveira vem aqui com um terno de 15 mil reais. Ele não está olhando para isso. Então é pecado o irmão José dar um terno de 15 mil reais? Depende. Depende da essência dele. Ele está usando esse terno de 15 mil reais para a glória dele ou para a glória de Deus? Mas a pessoa tem que ter a experiência, né? Se a pessoa tem instinto, irmãozinho deve dizer, vai, não vai dar isso. Você está vendo? Eu sei que, por exemplo, todo homem da mulher é bem espírito, mas que você chega, desse jeito, o outro não pode, deve ser uma com terno, né? Ele não pode, o outro se sente menosprezado por aquela situação, né? E se ele for fazendo, eu só tenho um terno, eu tenho um relógio.
Vou vir agora para comprar. Não posso comprar, né? Porque ele está dizendo não é bom. Eu pedi do Senhor, mas eu vou pegar a minha igreja, é verdade, estou muito forte. Faz um ano, estou olhando a minha filhinha. Ela não está estudando, eu saio lá sem trabalho, não tem condição. É entender, então vai falar. Certo, não falando agora, e parece que não falou com uma praga, né? Mas essa pandemia aí, a gente colocou, nova frente, vamos, forma geral, é negócio horrível. Deixou a escola, não tem nada. E aí eu disse, Senhor, Deus é glória. Mas, para mim, eu estou de graça, falando. Agora, você pôs na minha cabeça. Eu vou da igreja, eu vou. Eu entendi o senhor. Não, às vezes, esse elogio em si não é nem por mal, né? Não é por... Vou elogiar aqui o irmão João, porque ele está bem vestido. Fala, puxa, que terno bonito, né? Não é a minha intenção denegrir o Senhor, né? Não, eu estou entendendo. Agora eu queria. Mas não fala. Vamos supor, a igreja que eu vou, né? Quero falar com seu filho. Conversa. Os irmãos não podem. Deus. Aí, se eu quero dar benefício, Baixa aí. aí eu não venho aqui. Porque eu tenho igreja para mim, né? Eu vou chegar aqui na igreja. Não é mais para mostrar todo dia. Tomando um cafezinho, olha, lembra para mim, vai lá. Para mim, pega a mão. Pega a mão, porque eu digo bem. Sim, é exatamente do que nós estamos falando, é de essência, né? Você quer falar para Deus, não está bem. E para ele, não tem tipo de mensagem, né? E eu tinha morado em São Paulo. Agora eu parei lá. Ele pode comprar cada irmão.